A palavra do Senhor vai nos falar bem claro a pergunta que Jesus vai ter para com a vida deste homem. Jesus vai perguntar para ele: queres ser curado? Jesus é maravilhoso na forma de perguntar, porque Jesus sabia que aquele homem estava ali tantos anos à procura, à espera deste milagre. Então Jesus vai falar para ele: queres ficação? Era como se Jesus estivesse falando para aquele homem, na condição que nós vivemos hoje. Era como dizendo: você quer o remédio para a cura? E nós observando dentro da palavra do Senhor, tem muita gente na necessidade, na precisão, mas quando nós olhamos aqui, ela não demonstra o que ela quer. Tem muita gente, irmão, que até tenta, mas ela não consegue demonstrar a Deus o que ela quer, o desejo do teu coração. Tem pessoas que ela vai para a igreja, ela vai por ir. Tem pessoas que está dentro do templo, está por estar. Tem pessoas que não têm um desejo e nem demonstram o desejo de vir para adorar, de vir para buscar a face de Deus. Era este homem. Então Jesus vai dizer para ele: tu quer realmente ser curado? Era Jesus dizendo para ele: tu não tem demonstrado que realmente é isso que você está precisando. Então quando Jesus pergunta para eles: querem ficação? Jesus estava esperando que pela atitude dele ele demonstraria isto. Então nós olhamos na palavra, aquele homem só vivia de relatos: olha, o anjo desce, as águas se movimentam, o milagre acontece quando alguém pula, mas eu nunca consigo chegar até lá. E Jesus estava dizendo para ele: você vai continuar vivendo essa mesma história, essa mesma crendice, ou você quer que eu escreva uma nova história? Então a intenção da nossa vida é essa. Tem gente, irmão, que se acostuma com o sagrado e quer viver essa vidinha para sempre, uma vida medíocre na presença de Deus, uma vida que não traz crescimento espiritual, uma vida que a pessoa não anda, não caminha em espírito, uma vida que a pessoa vive sempre na mesma condição de vida espiritual. Então Jesus vai perguntar para ele: queres ficação? Demonstra que realmente você quer algo para com a tua história. Não tem como. Jesus nessa noite está perguntando: queres ficação? Porque nós temos que demonstrar a Deus a intenção do nosso coração. Tem gente que quer ser pregador da palavra, mas não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Como vai ser? Tem gente que quer ser adorador, quer adorar o nome do Senhor, quer cantar hinos a Deus, mas não ensaia louvores, não canta ao Senhor, irmão. Como que vai acontecer? Será que realmente é isso que você quer para a tua história? Será que realmente você tem certeza do que você está aqui buscando? Era o que Jesus estava dizendo para ele. Era o que Jesus estava falando para aquele homem. Ou você está aqui por estar? Quem sabe a rotina que ele já vivia há alguns anos na beira do tanque já tinha tirado até mesmo essa essência do seu coração. E às vezes é assim para com a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz bem claro: Jesus queria escrever uma nova história. E é o que nós realmente precisamos para com a nossa vida. Nós vemos que o culto até o momento, lá quando se curava-se uma pessoa, era o culto do agitamento. Tinha que se mover as águas para poder acontecer. É basicamente o que se acontece nos dias de hoje. Pessoas dizem que vê anjos correndo na igreja. Vive um avivamento, né? Não vive o avivamento, vive o agitamento na sua vida. Chora, sapateia, esperneia, pula, roda, fala em línguas, mas a condição de vida ainda é a mesma. Fica igual este coxo na beira do tanque. Via o agitamento das águas, os anjos movendo elas, mas não entrava no que estava se movendo. Então é interessante dentro da palavra, porque quando nós olhamos aqui, lá o centro da cura era o agitamento das águas. E aqui na igreja, quando nós observamos, o centro da cura ainda é a cruz do Calvário, ainda é o sacrifício vicário de Cristo, ainda é o que Jesus veio fazer por nós, pela humanidade sobre a face da terra. Então nós precisamos entender, irmão, o agitamento ele não muda a história de ninguém, mas uma palavra cristocêntrica, essa é o que traz a libertação, essa é a que traz a cura sobre a vida de uma pessoa que tanto precisa. Então quando nós entendemos por que muitas pessoas não estão sendo curadas,
Porque a maioria das igrejas não tem mais palavra cristocêntrica. Vive um agitamento das águas, vive um mover dos anjos correndo para lá e para cá, mas Cristo não tem nada a ver com essa história mais. É isso que está acontecendo com muitos, dentro das próprias igrejas. Então, observando o poder que há na palavra de Cristo, nós vamos entender. Jesus foi lá para acabar com este culto de agitamento, onde a pessoa só vê o mover das águas, passa para lá, passa para cá, aonde era essencial, uma pessoa era curada e os demais ficavam. E quando nós olhamos dentro da palavra do Senhor bem claro, nós observamos que não está muito longe dos dias atuais de hoje, que eu já vi crentes, eu vi um anjo correndo, recebe o sapato de fogo, recebe isso e aquilo, faz aquilo e aquilo outro, mas Cristo não está no culto, não prega uma palavra do Evangelho de Cristo, não prega uma palavra de salvação, não prega uma palavra de santidade, não prega uma palavra de conserto. Então de nada adianta. Então, olhando dentro da palavra do Senhor, nós vamos entender dentro desta palavra, o agitamento das águas não tinha nada a ver com a palavra que Jesus iria dar para aquele homem paralítico. Então observe, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: levanta-te, toma a cama e anda. Primeira coisa, Deus não vai mudar a história de quem está deitado. Por isso que Jesus vai dar uma ordem a ele: levanta-te. Jesus estava dizendo para ele: chegou o tempo de tomar a atitude que você tanto precisava ter. Então Jesus vai dizer para aquele homem: se coloca de pé, na posição que eu estou te falando, para você receber o milagre. Pastor, ele era paralítico, mas se levantou, querido, com a palavra. A palavra de Deus tem o poder de levantar o que está caído. A palavra de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. A palavra de Deus, ela é isso. Então Jesus vai dizer para esse homem: levanta-te. E ele se levantou. É maravilhoso. Mas pastor, e as águas foram agitadas? De forma nenhuma. E os anjos, pastor, desceram e subiram? Também não. Só bastou uma palavra cristocêntrica para a vida dele, e ele se colocou de pé. Então é maravilhoso dentro da palavra do Senhor, igreja, porque hoje, para se receber milagre, tem que falar CPF, RG, o lugar que mora, o endereço. A pessoa vem esperando isso na igreja, e não é disso que Jesus quer falar. Jesus quer falar de palavra, e a palavra de Cristo é imutável, ainda é a mesma. Então Jesus vai dizer para esse homem: levanta-te. Ele está dizendo: sai desse acomodismo, se posiciona da maneira que eu estou te ordenando. Mas de que forma? Eu sou paralítico. Se coloca de pé. E o homem se colocou. Por quê? Porque Jesus estava dando posicionamento a ele. Você sabe o que está faltando na vida de muitos? Se posicionar de acordo com o que Jesus falou. Quem sabe se fosse você, você ia olhar e dizer: não tem como, eu não ando, minhas pernas são paralíticas, paralisadas. Mas não, este homem se levantou. Você precisa entender que é tempo de se levantar, querido. Deus não tem nada com quem fica deitado. Deus tem compromisso com quem está de pé. Então a tendência da palavra é bem clara ao nosso coração. Deus quer ver você de pé na igreja. Deus quer ver você de pé no seu trabalho. Deus quer ver você de pé na tua casa. Se levanta, erga a cabeça, se posiciona na postura que Deus mandou você se posicionar, porque só assim você viverá o milagre de Deus. Então é interessante, tem muita gente se posicionando naquilo que Deus não manda, né? Tem muita gente se colocando de pé para fazer o que Deus não quer. Mas quando Deus pede, aí é difícil. Para aquele homem parecia impossível, mas ele teve que fazer. E é interessante dentro da palavra, porque Jesus vai dizer: toma a tua cama. A mobilidade, o trabalho. Não tem milagre que nós olhamos na palavra para quem está de braço cruzado. Ainda além de se colocar de pé, ele teria que carregar o leito, ele teria que carregar a cama. E é maravilhoso isso dentro da palavra do Senhor, porque quando nós vemos aqui bem claro na palavra, não tem milagre para quem não quer descruzar o braço. Quer ficar deitado, de braço cruzado, esperando o milagre cair do céu, querido? Não cai. O que está caindo do céu hoje em dia é só chuva. E você precisa entender, de vez em quando caem uns aviões.
Mas você precisa se posicionar na posição que Deus te colocou. E pediu para você se posicionar e descruzar teu braço, se movimentar, rapaz. Se mover a favor daquilo que Deus tem para a tua história. Se mover a favor daquilo que Deus tem para a tua caminhada. Então quando nós olhamos aqui, quem sabe de tanto esse homem ficar deitado, o colchão já tinha até se adequado com as costas dele ali, ó. É gostoso, né? Quando o ambiente se adequa ao teu modo de vida. Então quem sabe ali já estava até bom para ele. Mas Jesus está dizendo para alguém nessa noite de hoje: levanta-te. Ou seja, se posicione na posição que eu te chamei, não é no que você quer. Toma a tua cama. Jesus está dizendo: descruza os braços, se movimenta, faça algo edificante. É isso que Jesus está falando. E terceiro que nós vamos olhar: ande. Primeiro, levanta. Segundo, toma a tua cama. E terceiro, ande. É maravilhoso, porque quem anda deitado é só cobra que rasteja. Ser humano não anda deitado. E Deus está falando isso para você nessa noite de hoje. Jesus está te chamando para andar de pé, trabalhando, exercitando aquilo que Ele deu para a tua vida. Jesus está te chamando para se posicionar dentro daquilo que Ele te chamou a fazer. E é noite de você poder entender na tua casa, na tua família. É noite de você poder compreender dentro da sua história. Tem gente que quer um milagre, mas não quer se posicionar para orar. Tem gente que quer um milagre, mas não quer assistir um culto na live, irmão. Até hoje que começou as lives não está nenhum culto. E depois encontra na igreja ainda questionando a obra de Deus. Vai se converter, vai buscar a presença de Deus, vai se posicionar primeiro. Deus quer de você posicionamento primeiro. Deus quer que você descruze este braço e passe a buscar a face adorada de Deus. Deus quer que você jejue, que você ore, que você lê Bíblia, que você passe a clamar. Sabe por que o aperto está aí, irmão? Porque é isso que Deus quer da igreja na terra. Deus quer uma igreja de pé, marchando, igreja. Deus quer alguém que descruza o braço. A igreja está acomodada. Tem crente acomodado, irmão. Tem crente que não fala de Jesus nem para uma abelha mais. Mas Deus está querendo mudar a tua história nessa noite. Jesus quer posicionamento de você. Está como paralítico. Está vendo o agitamento das águas, esperando um dia vai ser eu. Mas nunca é, porque não descruza os braços e nem se põe de pé. Não se posiciona da maneira que Deus te chamou. É noite de você se posicionar. É noite de você entender o que Deus tem para a tua história. É noite de buscarmos a direção como esse homem buscou. Deitado, querido, Deus não faz milagre. Assistindo sessão da tarde, Deus não faz milagre. De jeito nenhum. Vibrado na internet das 6 da manhã às 11 da noite, Deus não faz milagre. Você quer ver milagre acontecer? Vai orar, vai clamar, vai buscar pelo teu milagre. Vai colocar sua vida na direção que Deus está te direcionando. Tem muita gente acomodada, irmão, esperando o milagre cair do céu. E eu fico olhando, interessante, presbítero, que eu falo, meu Deus, está numa condição dessa, passando por isso, mas não se posiciona, não se levanta, não estende as mãos. Ó, irmão, pelo amor de Deus, qual a igreja que nós vamos esperar na terra? Então Jesus está sendo claro. Quer viver um milagre na tua história? Se posicione hoje. Busca a direção do posicionamento que Deus requer para a tua vida. E depois, pastor, toma a tua cama. Alguns dizem que a cama é para não esquecer de onde Deus lhe tirou. A cama é sinônimo disso. Entenda. Ele vai carregar a cama por onde ele andava. Ele vai levar. Ele está carregando aquilo que suportou ele durante anos. Ele está carregando sobre si. Era Jesus mostrando para ele. Você estava paralítico das pernas, mas ainda existia 2 braços que poderiam se movimentar. Então você pega isso aí e carrega para você nunca mais esquecer que os seus braços é feito para isso. Tem muito crente assim, querido, né? Eu tenho dificuldade nessa área. Só porque você tem dificuldade nessa área você não pode exercitar outra? Tá fácil.
Maneira de vida hoje está simples. Você entendeu ou não entendeu essa palavra no teu coração? Então é noite de se colocar de pé, de levantar e tomar a cama e andar.